Olá, aqui novamente o canal Márcia Luiza Conte Sua História. Enquanto não voltam as lives com as pessoas que contam suas histórias, eu continuo fazendo aqui sozinha esses pequenos vídeos. E hoje eu preparei um vídeo memorialístico, não está ligado na linha historiográfica, porque eu não vou trabalhar com documentos, com fatos verificáveis, mas é memorialístico porque eu vou me basear na minha memória e no meu subjetivismo, né? Na minha perspectiva muito pessoal, porque quando a gente olha um fenômeno, a gente pretende que esse fenômeno, no meu caso, né, seja visto de um ponto de vista muito particular, muito pessoal. E hoje, então, nessa linha memorialística, eu vou recordar da escola estadual Alzira Martins Licht. Então, com certeza, talvez o vídeo de hoje se comunique com algumas pessoas que tiveram o privilégio de, na minha geração, frequentar tal escola, como também alguns colegas que por lá passaram, como professores, como coordenadores. Então, assim, de memória de algumas colegas de infância que eu reencontrei pelo Facebook, nós temos a Maria Luísa, a Sandra Xavier, a Sônia Xavier, a Sandra Regina, e temos também a Célia Siqueira e a Angélica Lemenha. Enfim, são tantas pessoas. A Márcia Correia, que foi uma xará minha na sala de aula. Nós, em geral, éramos de 3 a 4 Márcias por classe. E algumas que são, assim, amigas que perduraram por toda a vida, como a Margarete Pátaro, e uma amiga muito pessoal, muito íntima, que eu fiz na 7ª série, e que até hoje é minha amiga, da gente se frequentar e trocar ideias, e ela já nos ofertou uma live aqui no canal, que é a Rosimeire. A Rose é uma pessoa muito importante na minha vida e está aí até hoje participando comigo. Então, talvez durante essas recordações do Alzira Martins, eu venha citar algumas pessoas assim que ficaram mais marcadas na minha memória. Mas o foco principal é a própria escola e os professores que nós tivemos e as atividades que nós desenvolvíamos juntos, né? Eu ainda pretendo, assim, no futuro, ter uma live com essas meninas que participaram da minha vida escolar, né? No Morro, que vai da primeira série à 8ª, porque no nosso caso era o primeiro grau, né? Que chamava à época, hoje é o ensino fundamental, que eram aqueles 8 anos, hoje são 9, né? No ensino fundamental. E que tantas experiências interessantes nós tivemos, e o Morro da Nova Sintra, que é onde essa escola se localiza, na época tinha uma outra configuração muito mais romântica que hoje, muito interessante. Nós tivemos uma infância que, ainda que não tivéssemos dinheiro, fôssemos pessoas simples, mas a nossa vida era muito rica em termos assim de amizade, de alegria, encontrávamos alegria no cotidiano, né? E mesmo algumas pessoas que tivessem uma vida um pouco mais difícil, encontravam alguns escapes, né? Nós tínhamos amigas que escreviam, amigas que desenhavam, amigas que cantavam. E era outra, inclusive geograficamente era uma outra configuração. Eu me lembro de nós termos em torno à Lagoa da Saudade, por exemplo, vários pequenos outeirinhos, né? Pequenos morretes, cheios de árvores floridas. Hoje não existem mais, toda aquela terra foi retirada, né? Eles construíram prédios. É uma outra realidade. Quando eu vou ao morro passear, né, fazer uma caminhada, é difícil reconhecer a casa onde eu morei, os locais, a própria escola que eu vou relatar hoje, está tudo muito diferente, né? Mas a gente ainda localiza alguns ambientes que não foram, que estão intocados, né, na mesma Constituição, mas a maior parte mudou. As avenidas mudaram e o número de negócios, é tudo muito diferente, né? Eu sou de uma época que a gente tinha uma certa romantização. E eu tenho um primo que infelizmente, né, partiu durante esta pandemia, em virtude inclusive da pandemia, e ele estava escrevendo um livro sobre a história do Morro da Nova Sintra, né? Eu não sei em que pé ele deixou esse livro, se a família continua, mas ele tinha, assim, já algumas pesquisas. Eu mesma cheguei a dar algum depoimento para ele, porque ele convidou meu pai para dar um depoimento, meu pai não quis. Então, eu mesma retirei do meu pai algumas informações e enviei para ele. Então, para fazer um pouco a história do próprio Morro da Nova Sintra, né? Eu acredito que no curso de História da Unisantos,
nos núcleos de pesquisa, eles tenham muitas monografias, muitas pesquisas internas de alunos, né, TCCs, que contem essas histórias, né? Aí, a quem for historiador, que se interessar pelo assunto, né? No meu caso, eu não sou historiadora, eu tenho apenas uma paixão pela história, e acho que se alguém se interessar, deve encontrar bastante material, né? Mas como o caráter aqui é memorialístico, ele é livre, é mais uma homenagem mesmo aos nossos professores, né? A minha primeira professora, que foi a professora Regina Gouveia, né? Gouveia depois de casada, e ela depois veio a habitar a minha rua, a rua onde eu morava. E a Regina dava aula no salão de festas, né? O salão de reuniões da igreja, né? São João Batista. A professora Regina mantinha ali um curso de pré-escola, em que as meninas tinham uma jardineira com uniforme, né? Era um uniforme muito bonitinho, todo quadriculado de azul, e as meninas ficavam muito lindas naquele uniforme, né? Também eu lembro de um uniforme todo azulzinho, um azulzinho claro, com uma camisetinha branca, uma gravatinha, era assim, um charme. E era difícil, né? Porque as pessoas tinham que ter o uniforme, a lancheirinha, o lanche, o material escolar, não era fácil, né? A gente sabe das dificuldades que nós sofríamos na infância. E eu, por exemplo, só frequentei uma semana. A professora Regina era muito dedicada, ela tinha assim como um modelo assim de mulher, porque foi minha primeira professora, né? Ainda que fosse só uma semana, mas uma pessoa assim muito firme, muito sábia, muito exigente e ao mesmo tempo sorridente. E algo que me marcou daquelas aulas assim iniciais com a professora Regina é que ela me chama à mesa, né? Havia como se fosse assim, um cartãozinho de forma triangular, né? Que se colocava na mesa com o nosso nome, para os primeiros, o início, né, da alfabetização ali, a preparação para a alfabetização, e ela me chama, né, para fazer a ficha, né, do aluno, porque era o meu primeiro dia, e eu já estava ali numa situação sem uniforme, já um pouco diferente, porque eu estava guardando uma vaga no Alzira Martins para a primeira série, porque naquela época você tinha que ser matriculado no início do ano. Você só entraria para quem fazia aniversário até fevereiro. Como eu fazia em junho, no meu caso, eu tinha que ficar numa lista de espera. Então, se alguém desistisse da vaga, chamariam minha mãe e eu poderia ir lá fazer a matrícula. Então, eu já estava ali num caráter precário. Ela me chama à mesa, em frente à mesa, eu pequenininha, me lembro bem disso, e ela fala assim para mim, nome do pai. E eu simplesmente me ajoelhei, me persignei e comecei a fazer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ave Maria. E ela ficou muito brava comigo, com toda certeza. Ela achou que eu estava brincando com ela, né? Mas é porque todos os dias a minha mãe, na hora de dormir, me fazia ali ajoelhar ao lado da cama e fazia comigo em nome do Pai, e aí eu deveria, né, cantar a oração. E essa é a única coisa que eu me lembro daquele período, daquela semana de aula, porque eu fiquei assim muito chocada. Ela chamou minha mãe, explicou para minha mãe, olha, sua filha, ela quer brincar, né, mas a sala de aula não é para brincadeira. Minha mãe falou, não, não é brincadeira, é porque ela entende que quando se fala nome do pai, não é o nome do pai dela, né, era para fazer oração. Então, essa é a primeira memória da professora Regina, né? E depois vou para o Alzira Martins. O Alzira Martins tem uma coisa interessante. Quando eu entro na primeira série, não se chamava Alzira. Era Escola Estadual Martin Luther King. Inclusive, havia uma placa logo na entrada da escola com este título da escola, né? Registrado ali, a gente entrava assim pela porta frontal, havia um corredor e ali havia uma placa de bronze na parede, né? Daquelas placas que são chumbadas na parede, com esse nome, né? Escola Estadual Martin Luther King. E depois passam-se, eu não sei se foi já uns 2 anos depois, a escola passa a se chamar Alzira Martins Licht. Depois, pesquisando, ela tem parentesco com um historiador da cidade de São Vicente, né? Dessa senhora, e em homenagem a ela foi dado o nome da escola, né? E por muito tempo isso me incomodou, até que depois de estudando um pouco o período, esse período, né, que eu vou entrar na escola, que é 1971, o Brasil está em plena ditadura militar, né? Nós já passamos pelo AI-5 em 68, então há um recrudescimento muito grande. Então, evidentemente que eu imagino que o nome de uma escola com Martin Luther King, que é um elemento, né, um pastor protestante americano,
totalmente vinculado com a luta pelos direitos civis. Eu creio que com isso não ficava bem uma escola com este nome, que era um nome que reportava justamente um período democrático, que não era o que ocorria no Brasil, que estávamos em primeira ditadura militar, que para alguns era chamado de golpe de Estado, né? Na verdade, aquilo ali foi um período muito duro, né? Alguns chamavam de revolução não tinha nada, era simplesmente mesmo a imposição ditatorial de um governo. Então, eu imagino que por isso preferiram colocar um nome assim mais adequado a um pesquisador da região, que não estivesse envolvido em política. E assim, a nossa escola, ao meu parecer, ela perde um pouco a beleza assim, inicial de você estar numa escola que recordava um personagem tão importante para aquele período, né, da história do Ocidente, da civilização ocidental. E nós tínhamos, nessa época, uma diretora maravilhosa, assim, do ponto de vista de organização, ela levava a escola realmente com muito pulso, muita firmeza, mas eu, depois de adulta, além dessas qualidades pessoais dela, eu começo a observar alguns traços de organização da escola que se reportavam justamente a esse período ditatorial, né? Então, o domínio, a forma como se controlavam os alunos, então, por exemplo, os chefes de classe, né, que nós éramos escolhidos ali por votação entre os alunos, então aparentemente uma coisa muito democrática, mas depois o chefe de classe era usado para marcar os alunos que estavam conversando quando a professora saía. Então o chefe de classe era usado para delatar quando os meninos soltavam bombas na escola, bombas atrás, arrebentavam vidros ou tentavam destruir o banheiro, qualquer coisa que ocorria na escola assim de insubordinação. Então o chefe de classe era usado para isso, então me dava a impressão um pouco que o chefe de classe era um delator, né? Eu me lembro inclusive que quando eu estava na sexta série, se eu não me engano, ocorreu um fato desse, né? Sexta ou sétima série, eu não me recordo bem, mas penso que foi a sexta série. E eu tive alguma representação ali, eu lembro da diretora colocar toda a classe numa parede. Eu não me lembro se era a parede da diretoria, e naquele momento eu estava representando alguma coisa na classe, e ela me pede então para que eu diga quem foi que tinha feito a tal coisa, que eu penso que eram bombas que tinham estourado no fundo da escola. Havia um jardim, assim, tinha as salas de aula com as janelas, e assim, ao lado havia como um gramado com flores, assim, um muro cheio de plantas, e ali então os meninos tinham soltado algumas bombas. E penso que era isso. E aí ela pede então que eu delate. Eu sabia mais ou menos quem era, mas eu disse que não sabia coisa alguma, porque eu pensei assim, eu não sou uma delatora. Veja, eu era uma criança, eu não sabia nada sobre política, né? Mas hoje isso me dá um pouco mais de orgulho pessoal, de ter me mantido fiel à minha postura pessoal, que é de não me envolver com as pessoas que estão desenvolvendo atividades não adequadas, elas é que deveriam assumir e eles que deveriam investigar, mas não por delação, né? E ensinar uma criança a delatar, né? Então, umas coisas assim muito complexas, né? Então, apesar de eu admirar muito a figura desta diretora, que era uma pessoa assim maravilhosa, ocorreu realmente este evento, né? E lembro também do caderno volante que a coordenadora pedagógica da escola usava, que era um caderno que cada classe fazia. Então, por exemplo, a menina da primeira fileira do canto da parede próxima à porta, na segunda-feira, dia 1, ela vai fazer o caderno do dia. Assim, amanhã, né, na terça-feira, é aluno atrás desta primeira, e assim vai, até você fazer o rodízio, o caderno volante. Ele vai correndo toda a classe, depois ele entregue para a coordenadora verificar como vai o andamento do programa, do acompanhamento dos alunos, da própria letra dos alunos, né? Eu sempre tive um jeito muito estranho de segurar a caneta. E me lembro de trazerem essa figura, né, essa coordenadora, para verificar como eu segurava, então eu tinha que segurar a caneta na frente dela, para dizer que eu estava segurando errado, que eu tenho uma maneira um pouco diferente de segurar. Então, assim, uma coisa assim, interessante de observar a forma de controle, né? Um controle muito grande, né? Então a gente entrava à escola, todos perfilados nas fileiras, né, por classe. Então tinha os alunos que iam lá declamar poesias.
e cantávamos todos juntos, havia as músicas antes de entrarmos em sala de aula, cantávamos o hino, bandeira estendia, hasteada, então tinha toda uma mise-en-scène, aquela entrada triunfal das crianças na sala de aula, né? Que dava aquela ideia de escola ordeira, né? E depois, verificando mesmo, historicamente, algumas escolas sempre foram escolhidas para serem as escolas mais privilegiadas em termos de materiais, de cuidados, de verbas, e geralmente eram escolas que eram usadas como referências, né? Que alguma autoridade era levada. E com o tempo eu fui observando que pelas características dessa escola, né? Além de inicialmente ela ter uma arquitetura muito bonita, muito diferenciada, né? Uma escola bem bonita, quem tiver interesse procure pela internet que vai achar algumas fotografias da escola. Não sei como ela está hoje por dentro, nunca mais entrei ali, né? E eu particularmente adorava a escola, né? De como ela era organizada, de como ela era limpa, de como ela era bonita, pintada. Eu não me lembro dessa escola assim, abandonada, destruída, de maneira nenhuma, né? E havia assim também, além desse controle todo pedagógico, do que a gente desenvolvia na sala, e aluno por aluno observado, no meu caso, inclusive a letra, né? Havia um cuidado muito grande com o bullying. As crianças sofriam muito com isso, como sempre, né? As crianças são cruéis. O ser humano é cruel, né? Nós gostamos de pegar as pessoas pelas suas características, e eu sofri muito bullying porque eu era muito magra, né? Então eu tinha o apelido de Bacalhau, Costinha, que era um comediante que tinha à época na televisão, que era muito magrinho, né? E eu muito branca, muito magrinha, eu era o Bacalhau, eu era o Costinha, eu sofria muito, brigava muito com os meninos, corriam atrás de mim, né? E eu me lembro de muitas amigas me defenderem, a Maria Luísa, a Roseli, a Lica, né? Então, assim, a Soninha Xavier, era um grupo assim que me protegia muito. Por esse motivo, de eu brigar com os meninos, eles correrem atrás de mim. Então, nossa, eu quase furei o olho de um menino uma vez, e minha mãe tinha aquela escola. Minha mãe acabou perseguindo os meninos na rua, para eles acabarem com o bullying. Então, aquelas coisas comuns, né? Mas a escola era atenta a isso. Então, se você, por exemplo, ia reportar este problema, então, algumas coisas que a gente pensa que são da escola atual, esse cuidado maior com a criança, já havia ali, né? Se você se reportasse à direção, à coordenação pedagógica, havia um trabalho. E o interessante é que as serventes daquela época, as merendeiras, né, as inspetoras, todas essas pessoas se envolviam muito. Então é uma época que não tinha esses WhatsApp da vida, essa comunicação imediata. Então essas pessoas iam na casa dos pais, né, informar que a escola estava mandando um recado para a mãe, alguma coisa assim, e também colaboravam com esse cuidado com as crianças, né? Então era alguma coisa assim bastante legal que nós tivemos na nossa infância, né? E a escola já trabalhava com a questão da merenda, a vacinação, que hoje está tão em voga nessa discussão, se vacina, se não vacina, né? Eu ainda conversava com a minha mãe ontem, né? Que quando nós éramos crianças, na grande campanha de vacinação, um pouco antes, havia muitos casos de paralisia infantil, sarampo era uma doença mortal muitas vezes. Então, assim, uma série de doenças que foram debeladas com essa vacinação em massa. E eu me lembro que nós passamos por um surto de meningite, né, e também outro de tuberculose, né, na infância, e as escolas faziam todos os exames para você verificar quem tinha tuberculose ou não, e do caso da meningite, que era aquele revolvinho que fazia revólver assim para dar. As crianças tinham pavor, é como se a gente estivesse indo assim para a morte, mas eram coisas muito interessantes, né, que é um país que, apesar de estar em plena ditadura militar, havia um cuidado muito grande com a saúde, uma certa cientificidade, né, na maneira de tratar a população, de ter esses cuidados, né, e de maneira nenhuma que eu defendo a ditadura. Estou só comentando que, apesar da gente estar num momento muito duro, havia esse cuidado com a saúde, né, coisa que hoje está faltando. Então, tanta gente que diz que admira tanto essa época, mas não imita naquilo que tem de bom, né? Só tenta imitar no que tem de mal. E a merenda também era um cuidado muito grande com nós, né? Eu, por exemplo, odiava aquela merenda, porque era um leite que tinha que se tomar todo dia. Mas nesse período todo, assim, uma coisa assim que eu marquei muito, assim, com muito amor, com muito carinho,
é uma professora que foi assim para mim, talvez a minha influência para querer trabalhar com educação, que foi a professora Iracema de Ciências. Ela desenvolveu ciências com a minha geração, do ano de 75 ao ano de 78, então quinta, sexta, sétima e oitava séries. E a professora Iracema, ela trabalhava com uma metodologia que a gente hoje chama de ativa, né? Uma metodologia interessante, porque a professora Iracema nos fazia caminhar pelo morro procurando plantas, folhas, sementes, cascas de árvores e raízes. Eu me lembro da minha mãe juntar um grupo de amigas e nós íamos lá para a Lagoa da Saudade, num dia de chuva, com guarda-chuva, uma lama, aquela época não era nada asfaltado, e nós fomos até lá buscar plantas aquáticas, que fazia parte do nosso trabalho. Então com ela a gente fazia álbuns com coleções de folhas, de flores, de raízes. Era assim maravilhosa. Além disso, ela desenvolveu uma horta conosco na escola, então nós tínhamos uma horta feita por ela, né, com as suas classes, então nós cuidávamos da horta. Não me lembro o que nós fazíamos com a colheita depois, não sei se ia para a cantina, se não ia, isso eu não me lembro. E, além disso, a escola tinha um laboratório que muitas vezes escolas privadas não têm. Um laboratório grande, com todos os materiais que ela precisava para fazer as experiências, e me lembro de alguns colegas recolherem rãs para fazer experimentos, coisas que eu creio que hoje não se pode mais fazer, né? Então ali a rã era cloroformizada e aberta. Hoje pensando, né? Que coisa terrível. Mas enfim, era um princípio assim de pesquisa científica que se fazia ali com ela. E depois mesmo a parte de química, né? A transformação ali, eu lembro do mercúrio, né? Passando do estado líquido para o gasoso. Umas coisas assim que a gente não esquece, né? Então era uma aula muito assim interessante. E ela pedia muito que a gente levasse para a sala de aula materiais. Então ela sempre anunciava, próxima aula mamíferos, próxima aula aves. E eu me lembro do meu pai ter muitos álbuns, que apesar da simplicidade da nossa vida, meu pai era aficionado por álbuns e enciclopédias, essas coisas que na época não havia internet, não havia Google, né? Então eu não tinha acesso à Barça, que era muito cara, mas a Baden e o dicionário ilustrado. E levava tudo isso para aula, né? Então eu passava assim horas em casa procurando os animais que ela ia falar na próxima aula. Era assim maravilhoso. E além disso, ela em sala de aula também trabalhava muito assim com que nós pudéssemos trabalhar em grupos e apresentar as nossas pesquisas, né? E era assim uma pessoa que eu penso que foi um grande exemplo para nós, uma grande referência, né? E uma outra professora também que eu me lembro assim de ter muito afeto pelas crianças, muito cuidado, era a professora Emma de inglês e português. Uma professora assim que era atenta às crianças, cuidadosa e muito interessada pelo nosso aprendizado. Quando o aluno não conseguia aprender, ela caminhava muito lado a lado com ele. Eu sempre tive muita dificuldade em inglês e língua portuguesa e ela era muito gentil. E lembro também da professora Eliane de matemática na quinta série, que depois casou-se com o irmão da professora de ciências, professora Iracema. Olha, essas fofocas assim a gente lembra bastante. E a professora, então, Eliane, ensinava matemática de uma maneira que todos nós amávamos. E depois ela casou-se e saiu da escola e, em substituição, veio o professor Fernando, que causou um tumulto, porque ele era lindíssimo, assim, loiro, de olhos azuis, a gente ficava encantado, aquele professor maravilhoso, mas ele não tinha paciência com a gente. E eu acredito que ele fosse um ótimo professor, porque eu não vi diferença na minha aprendizagem, nas minhas notas. Mas nós tínhamos muitas dificuldades com ele. Lembro assim, das mães irem fazer movimento na escola com o professor. E hoje eu olho tudo isso com muita graça, porque eu imagino que ele ainda estudava, devia ser professor substituto, né? Ele ainda estudava, ainda fazia a sua licenciatura em matemática. Mas eu penso que a dificuldade mesmo de você enfrentar uma classe que já tinha um professor, né? E querido como a Eliane, e depois a mudança, né? E lembro também de um professor, gente, professor de português, que em algum momento assumiu nossa classe na quinta série, não sei qual problema que a professora Emma teve, ele que assumiu. E nós adorávamos esse professor, e aí a classe resolveu fazer uma festinha para ele no aniversário dele.
Mas os meninos eram terríveis. E aí chega um momento que estamos lá comemorando o aniversário, não sei o que os meninos fizeram, que é estourar uma garrafinha de refrigerante, a tampinha era de metal, marcou o professor aqui na testa, pá, foi muito triste. Enfim, foi um momento assim muito, muito engraçado. Mas para ele deve ter sido muito triste. Mas enfim, éramos muito queridos, né? Nessas festas. Então, as festinhas americanas, eu sempre digo, né? Como é bom nós sermos pobres e simples, porque as nossas vidas são tão maravilhosas, né? Como nós éramos criativos. Não tinha essa coisa que a meninada hoje fica presa no computador, fechada num quarto, né? Tudo era motivo para a gente se reunir, né? Então alguém faz um aniversário, ou então as festinhas na escola com as festinhas americanas maravilhosas, cada um levava o que podia, e amigo secreto que nós fazíamos na classe, né? Lembro de uma professora de artes, não me lembro o nome dela, linda professora, linda, trabalhou conosco na 6ª série. E lembro da sensibilidade da professora, né? Um dia ela muito triste, ali dando aula, chorando, a classe sim comovida, né? E ela para e conta para a classe que seu pai havia falecido, né? E nós embarcávamos também naquela emoção, então havia assim muita cumplicidade, né? Professor e aluno, e ela trabalhava com muitas atividades interessantes, nos motivava. E lembro de uma professora de música, que até hoje eu tenho na memória, né? Um samba enredo do Rio de Janeiro, que depois Martinho da Vila gravou, né? Vejam essa maravilha de cenário. Essa música maravilhosa, aquarela, né, brasileira. Ela trabalhou música com a classe e lembro dela, ela, apesar de ser aula de música, ela trabalhava com artes em geral. E ela trabalhou com teatro conosco, né? Inclusive o José Ferreira, né? O Joseph de Souza, que hoje está na Irlanda, que eu tenho contato com ele, né, pela internet, inclusive nos visitamos aqui, quando ele teve para um casamento de uma sobrinha aqui na Itália. E o Joseph é uma pessoa assim maravilhosa, ele fez parte do meu grupo de teatro, ele disse que não se lembra de nada. Mas eu lembro que eu e Margarete, né, fizemos a peça teatral, eu escrevi, a Margarete encenou comigo, fizemos ali nós fazíamos que suco para fazer o coração que era perfurado, uma história de terror. Então assim, nós embarcamos muito. E lembro das aulas de educação física, também não recordo o nome da professora, que ela trabalhou num ano com dança rítmica, né, ginástica rítmica. E aí 2 grandes grupos foram feitos, né? O nosso grupo perdeu, eram só 2, nós ficamos em 2º lugar. Então nós éramos as menores, nós estávamos na 6ª série, e as maiores, na 6ª ou 7ª série, eu já agora tenho uma dúvida, se nós estávamos na 6ª ou 7ª série. E eu não podia fazer, porque teria que fazer a roupinha, era um shortinho azul, eu lembro bem dessa cor. Depois eram cabinhos de madeira, de vassouras, que eram cortados, depois todos feitos com fitilhos nas pontas, né? E aí escolhemos a música, e o outro grupo dançou melhor, porque elas eram mais velhas que nós, mais maduras. Mas, gente, era uma maravilha. Então, nós tínhamos aquela escola, Alzira Martins, era a escola do nosso coração. Assim, a escola aberta para o aluno. Então, nós fazíamos as aulas, em outro período nós tínhamos que ir para a escola para treinar, para ensaiar, para fazer tantas coisas bacanas. A escola era aberta, né? Lembro da biblioteca, eu tenho paixão por livros, hoje já leio muito pouco, acho que eu li demais durante a vida e hoje a internet domina mais a minha vida, né? Os podcasts da vida, os programas maravilhosos, documentários. Mas eu, na época, era muito ligada a livros, e a Maria Helena, que também é uma amiga desse período, a Maria Helena me convida para reformar a biblioteca. Nós tínhamos que reencapar os livros, colocá-los em ordem, e a gente saía das aulas para fazer isso, era uma maravilha, né? Maria Helena tinha muito contato com a direção da escola, porque ela é muito simpática, muito comunicativa, e ela me adotou. Eu era mais nova que ela, acho que 1 ano, e ela me adotou, então ela me carregava para essas atividades todas, né? E a escola tinha princesa da primavera, rainha da primavera, olha, tantas festas, tantas atividades, as quermesses maravilhosas, campeonatos. Me lembro do Lions Club. O ano que eu fui melhor na escola foi o 5º ano, né? Seria a 5ª série à época, e o Lions Club deu uma medalha, prêmio, nós ganhávamos uma festividade, com brincadeiras, com gincanas. Então,
era um estímulo para estudar, era um ambiente assim muito gostoso, né? E nós tivemos muitas pessoas bacanas que passaram ali por nós, né? Eu tenho muito na memória o sorriso da Maria Luísa, muito simpática, muito alegre, muito firme, de uma personalidade assim, já mesmo criança, muito firme, né? Uma das minhas defensoras ali no bullying que eu sofria. E a Lica, né, a Roseli, que fazia os encontros aos sábados à tarde, domingos à tarde na sua casa, era a única que tinha aparelho de som 3 em 1. E ali nós dançávamos muito, os embalos de sábado à noite, depois Grease, os tempos da Brilhantina. Que maravilha! Eu e Margarete íamos para a Lagoa da Saudade nos finais de semana, e ali nós desenhávamos, escrevíamos, escutávamos música num gravadorzinho que eu tinha a pilha, gravadorzinho do meu pai. E atrás da casa da Margarete tinha o que hoje seria um bosque, né? Que seria uma mata, assim, atrás da casa dela. E dizem até as lendas que aquele famoso jacaré da Lagoa da Saudade iniciou ali, no fundo da casa dela, né? Um jacaré que teria vindo do Pantanal e depois talvez tenha sido colocado lá na lagoa, né? É uma lenda que eu não posso confirmar, mas que eu conheci o jacaré, eu conheci no fundo da casa da Margarete. Coisas maravilhosas, gente, coisas maravilhosas, né? Eu tenho muita saudade daqueles professores e lembro da professora Margarida de História, uma pessoa assim maravilhosa que ensinava coisas da vida prática para nós, como nos bronzearmos na praia sem ficarmos com marcas e manchas no corpo. Professora Libânia de Geografia, belíssima, com olho azul, assim, cor do céu, pareciam pedras preciosas nos ensinando sobre o sistema solar. Então, sabe, algumas coisas assim que não tem como nós esquecermos, né? Seriam muitos professores para falar, muitas lembranças, mas enfim, eu acho que foi um momento histórico muito importante e acho que nós tivemos uma base muito boa, porque a escola pública é alguma coisa que eu defendo muito. Eu trabalhei 12 anos da minha vida na escola pública e não trabalhei mais porque a minha área realmente ficou muito restrita e na última escola eu tive muitos desentendimentos com a direção e acabei que me exonerei do Estado com muita dor no coração. Mas eu posso dizer que eu acredito muito na escola pública e creio que nós fomos muito privilegiados de termos estado nessa escola, né? Então espero que este vídeo aqui seja um incentivo para que as minhas amigas daquele período, né, se entusiasmem de também contar suas experiências, e eu vou estar aberta, né? Porque eu penso que todas essas vidas que ali se constituíram devem ter tido seus percalços, suas vitórias, seus crescimentos, e isso é muito bacana, né? Ver que todo mundo caminha ainda com esperança e com lutas e com realizações, com suas perdas e com suas superações. E isso é muito, muito bacana, né? Se algum professor daquela época algum dia passar aqui por este vídeo, eu deixo a eles o meu agradecimento por tudo que eles colaboraram na minha vida e desejo que eles estejam muito felizes, onde quer que eles estejam, e conscientes e crentes de que eles foram muito úteis na nossa formação, né? Isso foi muito bacana, né? Olha, eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, Márcia Heloísa Conte Sua História, coloquem likes, compartilhem os vídeos, né? Eu sou uma pessoa que estou fazendo isso com muito amor e acredito que é muito bacana a gente escutar algumas histórias, né? Dia 16 nós estamos voltando com o primeiro convidado do ano, mas até lá eu ainda vou fazer mais um vídeo. Eu pretendo ainda trabalhar com a minha passagem pelo ensino médio, né? Contar um pouquinho como foi aquele período que nós chamávamos na época de segundo grau, que foi no Avelino Paz Vieira, e depois o período da universidade, talvez eu faça com a professora Maria Angélica, ainda estou pensando como eu vou fazer, tá bom? Um beijão, muito obrigada e fique